Oi, gente! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, eu vou contar mais uma história que aconteceu comigo aqui na Alemanha, né? Que logo quando eu... Não foi logo que eu cheguei aqui não, tá, gente? Já faz... Deve ter o quê? Tá, tem um bom tempo aí essa história, mas que foi uma das coisas mais, assim, assustadoras pra mim que me aconteceu aqui na Alemanha, né? A minha sogra, ela tinha um evento para ir e ela foi nesse evento e chegou tarde da noite. O meu sogro foi buscar ela. E a porta aqui de casa, gente, ela abre com um código, né? Tem um código lá e abre a porta, mas depois que ela abre, você tem que fechar ela, empurrar ela mesmo para ela fechar, fazer aquele clac, sabe? Aí ela fecha. E a minha sogra, acho que ela tinha tomado mais birita lá, o meu sogro entrou primeiro, ela entrou por último e ela não fechou a porta. Ela não fechou a porta e ficou assim aberta. A porta é pesada. E aí os meus sogros, eles pagam o jornal, né? O jornal ele faz entrega, né? A pessoa que entrega o jornal entrega na madrugada. E aí eles vieram, eram umas 3h30, 4 horas da manhã, eles vieram entregar o jornal e viram que a porta estava aberta. Mas aí eles não bateram na porta, não entraram nem nada. O homem chamou a polícia. Ele só fez chamar a polícia e a polícia veio, né? Vieram caladinho. Mas aí nesse horário eu sempre levanto, né, pra orar. E aí, nisso que eu terminei, eu acho que eu já tinha terminado minha oração, eu ouvi assim, eu ouvi como se tivesse alguém subindo a minha escada. Sabe que a minha sogra mora embaixo, no térreo, né? Tem o porão, tem o térreo e tem o segundo andar. Eu moro no segundo andar. E aí eu escutei aquilo. E aí eu vim andando na direção da minha porta aqui, porque aí eu tenho que descer a escada para dar acesso à porta lá da frente, né? A porta de entrada principal. E aí nisso, quando eu tô para chegar perto da minha porta, a minha campainha toca. E aí eu já abro a porta. Quando eu abri a porta, eu dei de cara com um policial com uma arma já apontada para mim. Sabe, eu fiquei assim, ao mesmo tempo que eu fiquei, gente, a gente não tem noção, assim, a vida da gente é um sopro mesmo, né? Se ele tivesse me atirado, sei lá, me matado, se não fosse nem mesmo um policial, fosse um ladrão, alguma coisa assim, sei lá, gente. E aí o policial perguntou se estava tudo bem, eu não sabia nem dizer se estava tudo bem, porque eu estava assustada, né? E nisso tinha outro policial embaixo. Tinha mais um policial embaixo e tinha mais um policial fora, na porta de casa. Todos armados com a arma com a pistola deles já lá, mostrando mesmo assim, né? E aí quando eu falei pra ele, tá tudo bem, mas assim, eu falei trêmula. Eu me tremi toda, eu fiquei, eu acho que naquela vara verde, assim, ó, toda... Gente, foi horrível aquela sensação. Foi horrível aquilo. E aí o policial baixou a arma e perguntou quem que morava embaixo. Eu falei, é os meus sogros que moram embaixo. Ele falou, então desce comigo e eu não entendi por que eles não apertaram a campainha da minha sogra também, né? Apertaram a minha campainha. E aí eu desci com eles, entrei na casa da minha sogra bem devagar, na primeira porta dela, aí tem uma porta que dá acesso ao quarto dela, tem um corredor que vai dar acesso ao quarto dela. Aí eu abri essa segunda porta e abri essa segunda porta e chamei ela bem devagar. Chamei por ela, chamei Oma, que é vó, né, em alemão. Eu chamo ela de vó. E aí ela falou, sim, o que foi? Né, falando aqui, traduzindo em português. Aí eu disse, tem um policial aqui. Aí ela deu um pulo da cama. Meu sogro do lado dela, meu sogro já estava doente, já estava bem debilitado. E aí ela levantou e veio, né? Aí perguntou do policial o que estava acontecendo. O policial conversou com ela, falou que a porta estava aberta, perguntou por que a porta estava aberta, se estava tudo bem mesmo com ela, com meu sogro. E aí aí ela conversou com eles, né? Conversou com eles, falou que estava tudo bem. Aí ele até ainda falou assim para ela, tem que tomar cuidado aí com a porta, porque hoje foi a gente, um policial, ou então uma pessoa avisou, né, que a porta de vocês estava aberta, mas poderia ter acontecido uma outra coisa, uma coisa pior. Aí o policial foram embora, eram 3 policiais, gente, mas eu fiquei eu saí de mim, parece assim, eu fiquei, não sei como que eu fiquei.
E aí, quando foi no outro dia de manhã, eu conversando com a minha sogra, né, com os meus sogros, eu falei pra ela, sim, se tivesse acontecido alguma coisa. Aí eles falaram, tu ia ser culpada, porque é tu que tá aqui com a gente. E aí eu falei, quê? Aí eu pensei comigo, né? Eu disse, eu ia ser presa e até então que eles descobrissem lá, fizessem toda a perícia ou alguma coisa assim, pra descobrir que não tinha sido eu ia ficar um dia no chilindró, né? Eu digo, é desse jeito, né? Quando a gente é estrangeira, a gente pega a culpa primeiro, né? E aí, gente, passando um tempo, eu saí de férias com meu marido, a gente passou um final de semana, tipo, a gente saiu na quinta e a gente voltava na segunda-feira. Na segunda-feira a gente viajou para um lugar. E aí, nisso, no dia que a gente ia voltar de volta, que a gente já estava de volta para casa, o meu sogro faleceu. Meu sogro faleceu em casa. Ele já estava bem debilitado, ele fazia quimioterapia, e aí ele deitou no sofá, como de costume, deitou no sofá, minha sogra fez um chá para ele e foi pro jardim. Foi pro jardim, nisso ela disse que ela ficou acho que mais 2 ou 3 horas, 2 horas, 2 horas e meia, por 3 horas, por aí, no jardim. Ela disse que ela não sabe muito bem, mas foi mais de 1 hora. E nisso quando ela entrou, ela foi lá ver ele, né? E viu que o chá tava igual, ele não tinha tomado, não tinha provado o chá. Aí ela falou, ei, tu não vai tomar o teu chá? E aí que ela foi mexer com ele, ele já tava morto. Ele já tava morto e começou aquela gritaria, né? Ela ficou desesperada. Aí ela ligou para médico vieram, constataram a morte dele. E depois chamaram a polícia, né? Porque tem que chamar a polícia para também constatar que a morte foi tipo uma morte natural que ele teve, porque ele já estava doente. E, gente, nossa, foi um choque, assim, muito grande, muito, muito grande mesmo. E depois, com o passar do tempo, depois que tudo isso aconteceu, eu fiquei, assim, pensativa, sabe? Eu digo, meu Deus, se eu tivesse em casa. E se eu tivesse em casa e ela tivesse no jardim, eu tivesse dentro de casa, será que eu não ia levar a culpa? Sabe? Eu fiquei assim, fiquei pensando, porque... Ai, não sei, sabe, gente? Mas a minha filha também tava aqui em casa, né? Minha filha tinha vindo também de férias, ia passar uns dias aqui em casa. E, nossa, foi assim, também foi um choque, assim, muito grande, porque, ai, não sei, sabe, gente, é horrível você ter uma pessoa, assim, que morre assim, dentro de casa e você vê, fica com aquela lembrança todo o tempo, assim, sabe, na sua cabeça. E eu lembro, gente, que eu limpo a casa da minha sogra uma vez por semana, né? E eu lembro que antes de eu viajar, eu fui limpar a casa deles. E os meus sogros não estavam em casa. E nisso que eu estava aspirando a casa, eu olhei para aquele sofá onde ele tinha falecido, onde ele sempre deitava todos os dias. Eu tinha visto, que eu vi ele naquele sofá. Que eu vi ele ali. E aí a gente viajou no outro dia de manhã cedo. Aí eu fui, dei tchau para eles, né? E falei que era para ele ficar bem. Porque, gente, eu gostava muito do meu sogro, não era porque, não foi porque ele morreu, já morreu, que eu tô falando coisas aqui não, tá? Sabe? Mas, assim, ele me fez, assim, alguma raiva também, sabe? Me deu alguns gritos que me chateou também. Mas, com certeza, ele era muito melhor, assim, muito melhor mesmo do que a minha sogra. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E, gente, mas, assim, foi muito, muito difícil mesmo. E, assim, já pensou... morreu dentro de casa e talvez a perícia vinha e constatava a morte ou sei lá o que, gente. Eu foi pensando, digo, será que eu ia presa, Jesus? Será que eles iam me prender também porque o meu sogro faleceu em casa? Mas é bem complicado, sabe, gente? Muito complicado essas coisas assim, ainda mais estrangeiro, que a gente, né, aqui a gente não é muito, eu pelo menos assim, eu já fui muito rejeitada, muito, muito rejeitada mesmo, mas sempre coloco Deus na frente para que Deus venha me dar sabedoria para que eu venha enfrentar essas situações, esses problemas, essas dificuldades que eu sempre enfrento por aqui, porque eu digo sempre assim, Senhor, eu tô aqui por tua causa. Eu sei que foi o Senhor que me trouxe para esse lugar. Então não me deixa perder a fé, não me deixa perder a esperança, né, de que tudo isso vai passar, de que essas dificuldades, essas coisas todas vão passar. Eu sei que o Senhor, eu sempre tenho colocado Deus como meu alicerce,
né? E eu sempre digo, Senhor, seja feita a sua vontade, né? E é isso, gente, mas é complicado, é muito complicado, sabe? Essas coisas assim. Já pensou? Eu fiquei, sabe? Eu fiquei com um policial aqui na minha porta. Foi Deus mesmo que me sustentou, porque se fosse outra pessoa, eu tinha caído duro ali, tinha desmaiado ou alguma coisa assim, porque foi horrível aquela sensação. Muito ruim mesmo. Pois é, gente, isso é mais um episódio aqui, né? Dessas histórias aí que me aconteceram. Ainda tem muito mais, tá? Vou contando aí aos poucos pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. E deixem o seu like, se inscrevam no canal. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!